Nas últimas 7, 8 semanas, o que mudou? Sabe, o que os americanos desenvolveram? O que a gente comprou? O que construímos? O que acrescentamos às nossas forças que possa mudar o resultado daquela campanha aérea de 5 semanas que tivemos em março e abril? Nada. Estão falando em introduzir aquele, como é mesmo o nome, o Black Eagle, seja lá qual for aquele míssil hipersônico. Estão falando em usar isso. Pois é. Deixa eu te contar uma coisa. O Doug McGregor acabou de me mandar isso enquanto a gente estava no ar aqui. Eu pensei em usar, mas achei interessante. E aposto que você também vai achar. Isso aqui é do Ben-Gvir, de poucos minutos atrás. Ele disse: Senhor Primeiro-Ministro, o senhor disse que um primeiro-ministro forte diz sim ao presidente dos Estados Unidos quando é possível, mas diz não quando é necessário. Agora é hora de dizer não ao nosso amigo, o presidente Trump. É hora de fazer o que precisa ser feito. Atacar o Hezbollah, liberar as mãos dos nossos combatentes e restaurar a segurança no norte contra o Hezbollah. Então a pergunta é, o que vai acontecer? E aí, claro, todo mundo vai prestar atenção no que ele diz. Até agora, tudo o que temos é o que o presidente Trump publicou no Truth Social, dizendo que teve uma ótima conversa com Netanyahu e que não haverá tropas indo para Beirute. Qualquer tropa vai voltar. Mas aí vem o Ben-Gvir dizendo, agora é hora de dizer não para ele. O que você acha que vai acontecer com isso? Quer dizer, para os israelenses, você quase, não sei bem como dizer isso, mas você quase sente uma certa simpatia por eles terem que lidar com o Donald Trump, né? Quer dizer, eu não tenho nenhuma, claro, mas essa ideia de que eles têm que lidar com uma pessoa assim. Foi o quê? Uns 5, 6 dias atrás, que o Donald Trump soltou uma mensagem dizendo que o acordo já estava pronto. 23 de maio. Ele disse que já estava praticamente negociado e só faltava a aprovação dele. Pois é, eu lembro muito bem dessa, porque no meio da mensagem ele falou, e até hoje eu rio alto quando lembro, ele começou a falar dos navios e de como as tripulações iam voltar para casa, para as esposas, e disse, graças a mim, o seu presidente favorito. Como é que você lida com alguém assim, né? Como é que você realmente... se você é um adversário, tudo bem, você está lidando com uma pessoa louca. Mas, sabe, se você é um aliado, aí voltamos ao Henry Kissinger. É perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas pode ser fatal ser aliado. E quando você tem um imperador louco no comando, então, de novo, eu não tenho nenhuma simpatia pelos israelenses aqui. Mas dá pra entender, né? Meu Deus, com esse cara, a cada 15 minutos ele solta outra coisa nas redes sociais que contradiz o que ele disse no post anterior. O Ben-Gvir, claro, isso já era esperado. O Ben-Gvir, sabe, ele é um psicopata. Ele é, na verdade... Quer dizer, ele é um terrorista condenado. Você sente alguma simpatia pelo Trump por ter que lidar com ele? Digo, é só uma pergunta. Não acho. Porque o Donald Trump se colocou nessa posição, né? Quer dizer, o Donald Trump Os israelenses é que têm que lidar com os americanos. Os americanos não precisam lidar com os israelenses. Bem dito. A gente tem outras opções. Temos, sim, outras alternativas, certo? Quer dizer, também não é do nosso interesse estratégico nem do nosso interesse moral, por vários motivos. Mas para os israelenses, eles estão presos ao Trump. E olha, o Ben-Gvir foi condenado como terrorista por um tribunal israelense. Ele e o Bezalel Smotrich estão sendo investigados pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, o que provavelmente vai resultar em mandados de prisão. Assim como há mandados de prisão para o Benjamin Netanyahu e para o Yoav Gallant. O Bezalel Smotrich, aliás, acabou de desfilar na parada do Dia de Israel em Nova York, junto com vários outros, digamos, criminosos de guerra e aspirantes a criminosos de guerra que vieram de Israel para participar desse desfile em Nova York. Esse foi o desfile, claro, aquele pelo qual o prefeito de Nova York foi criticado em todo o país por não ter comparecido. Mas sabe, por que ele deveria ir? Se Bezalel Smotrich e tantos outros, enfim,
criminosos de guerra israelenses fazem parte disso. Então mas quero dizer, neste ano de novo, para mim, Dani, tudo volta a essa ideia dos israelenses. Essa é a melhor oportunidade que eles têm. A visão deles de Israel, a chamada Grande Israel, de tomar o que consideram necessário, de completar o domínio deles no Oriente Médio, de alcançar as fronteiras bíblicas. Pro Likud, o partido do Benjamin Netanyahu, o partido que tem estado no poder em Israel na maior parte das últimas 4 décadas, ou pelo menos parece estar no poder há quase todo esse tempo. Está na carta do partido que haverá soberania israelense do Mediterrâneo até o Jordão. E para isso acontecer, é preciso anexar a Cisjordânia. Você precisa concluir a sua conquista da Palestina. E para isso, tem que isolar os palestinos. E para conseguir isso, é preciso fazer coisas como criar zonas de segurança no Líbano e na Síria. Também é preciso tirar o Irã do jogo. Quer dizer, estrategicamente, essa é a oportunidade que os israelenses esperaram por muito tempo. Agora, falando do movimento dos colonos e também de outros grupos em todo o país, inclusive membros do Likud, como Benjamin Netanyahu, a ideia de uma grande Israel, e eu diria, a própria ideia de uma grande Israel, é algo que ninguém de relevância política em Israel se opõe. A grande Israel é apoiada por todo político israelense que realmente tem importância. Mas sabe, essa ideia de que agora é a chance de conseguir o que o chamado Grande Israel deveria ser. Se a gente voltar 120, 110, 100 anos, Herzl, Jabotinsky, quero dizer, todos os primeiros sionistas falavam do Líbano como parte do Grande Israel. Então essa ideia de finalmente ter essa oportunidade, que veio com os ataques de 7 de outubro, para colocar isso em prática, e depois ter o Donald Trump na Casa Branca. É interessante pensar até onde eles teriam ido se a Harris tivesse vencido. Acho que isso provavelmente teria estimulado. Não sei se eles teriam chegado a uma guerra com o Irã com a Harris, mas certamente teriam conseguido de algum jeito a invasão do Líbano. Pois é. Quer dizer, o governo Biden, pelo que a gente sabe, o Brett McGurk e o Amos Hochstein, que são os 2 principais assessores do Biden para o Oriente Médio, foram eles que deram sinal verde para os israelenses iniciarem a invasão lá em 2024, junto com todas aquelas mortes e todo o resto. Então eu acho que o governo Harris teria permitido que os israelenses continuassem a conquista do Líbano, teria deixado a zona de segurança israelense na Síria continuar, e teria dito algo como, olha, podem seguir com a anexação da Cisjordânia, só não deixem a gente saber disso, sabe? Então isso tornaria a anexação da Cisjordânia mais lenta, mas eu não acho que o governo Harris realmente teria impedido isso de forma significativa. Mas eu não sei se o governo Harris teria concordado com a guerra contra o Irã. Quer dizer, o Biden nunca fez isso, então ele tinha limites. Então talvez eles também tivessem. Então, quer dizer, é isso mesmo. E mesmo olhando para pessoas como o Sullivan e o Blinken, todo esse pessoal que, bom, você e eu, a gente não gosta deles, digamos assim. Eu não tenho praticamente nenhum respeito por esses caras, mas ainda assim, não acho que eles teriam concordado com algo desse tipo. Ele só tem alguns limites, o que não é bom. Mas isso meio que mostra que Israel poderia ter conseguido o que queria sem atacar o Irã. E eu acho que provavelmente poderia mesmo, e talvez não tivesse, sabe? E aí sempre fica aquela sombra, aquela ameaça de guerra. Mas claro, agora eu tô só divagando, especulando mesmo, porque obviamente é isso. Bom, deixa eu te pedir para fazer mais uma coisa nesses últimos minutos que a gente tem com você. É um tema meio fora do comum, que não recebe muita atenção na mídia americana, mas aparece bastante na mídia regional. E muita gente começou a prestar mais atenção nisso, especialmente quem está acompanhando de perto o que acontece na Turquia. Qual é a sua visão sobre o papel que a Turquia está desempenhando em tudo isso? Porque Israel já disse várias vezes, pelo menos alguns líderes, nos últimos meses, que depois que o assunto com o Irã estiver resolvido, o foco vai se voltar para a Turquia.
Como isso está influenciando o que está acontecendo lá, na sua avaliação? So the Turks, haven't. Então, os turcos, sabe, não tem. Desculpa, tem um cachorro aqui embaixo da minha mesa. Então, enfim, os turcos não têm feito tanto barulho público sobre isso quanto fizeram em relação a Gaza. Agora, claro, no caso de Gaza, o que eles fizeram foi basicamente só barulho. E a mesma coisa aconteceu com o Líbano, em 2024. Os turcos fizeram muito barulho sobre isso. O Erdogan, sabe, disse que ia fazer alguma coisa a respeito. E claro, os turcos nunca iam colocar seus F-16 sobre Beirute, nem nada parecido. Quer dizer, estamos bem longe de ver algo assim. Os turcos não são amigos dos iranianos. E os turcos, como você acabou de descrever, entendem Israel como a próxima potência com quem Israel vai ter que disputar a sua posição de domínio. The next power that Israel has to contest for Israeli dominance. The Turks certainly have the largest. Os turcos, como você sabe, têm o maior exército da OTAN depois dos Estados Unidos. Eles se veem não só como uma potência regional, mas como uma potência mundial em ascensão. Mas também entendem que não podem enfrentar os Estados Unidos e Israel de uma forma que realmente tenha efeito. Então, eu acredito que o Erdogan e o governo turco vão fazer declarações, vão tentar apresentar o Erdogan como o protetor do povo muçulmano, tentando evocar os tempos do Império Otomano, quando havia, em grande parte, paz em muitas regiões do Império, por longos períodos. E vão tentar posicionar a Turquia como líder natural do mundo muçulmano no Oriente Médio, ou até no mundo, depois dessa guerra. Acho que há muita cautela nesse momento, muita tentativa de se posicionar estrategicamente. Você fala sobre pessoas jogando no longo prazo com o Irã, mas até que ponto a Turquia também pode estar pensando em jogar esse mesmo jogo? Tipo dizendo, olha, sabe de uma coisa? Vocês se destroem aí, enfraquecem os dois lados, e depois no meio dos escombros eu apareço e me fortaleço. Olha, eu acho que os turcos, certamente a ideia de os Estados Unidos saírem da região e depois disso a Turquia assumir essa posição militar, mas também o papel da Turquia no mundo, a localização do país, no Mar Negro, no Mediterrâneo, nesse ponto de encontro entre a Europa e a Ásia, tudo isso faz com que ela sempre seja um país importante. A questão é como eles vão aproveitar o que sair dessa guerra em termos de uma nova ordem. E tem também essa aliança militar entre o Paquistão e a Arábia Saudita, que, sinceramente, a maioria de nós ainda está tentando entender o que isso realmente significa. Porque os paquistaneses dizem uma coisa e os sauditas dizem outra. Mas, com certeza, essa ideia de que aquela aliança, ou melhor, aquele relacionamento, porque aliança talvez seja uma palavra forte demais, aquele relacionamento, aquele acordo entre o Paquistão e a Arábia Saudita, possa ser estendido ao Catar, à Turquia. Eu não verifiquei na última semana, então talvez isso já tenha mudado, ou talvez tenha acontecido, não sei. Mas, enfim, essa ideia de como a região vai ficar depois dessa guerra e da nova ordem que está sendo criada como resultado dela. Se houver uma fratura na ordem americana, se os Estados Unidos tiverem que abandonar suas bases no Kuwait, na Arábia Saudita e no Catar, e recuar basicamente para os Emirados e para Israel, isso certamente abre espaço para a formação de um bloco dentro do Oriente Médio. E dá para imaginar que seria um bloco bem poderoso, com a riqueza da Arábia Saudita e do Catar, as capacidades militares da Turquia e do Paquistão, o tamanho dos dois países e as posições estratégicas que eles ocupam. Quer dizer, isso forma um bloco bem poderoso, né? Mas será que faz sentido? Será que eu tô preso demais numa mentalidade do século XX? Será que eu tô viajando, jogando eixo e aliados na cabeça, sabe? Em vez de, sei lá, a versão que você jogaria no celular hoje em dia? Você tem razão. Tipo, será que eu tô repetindo o mesmo jeito de pensar do século XX, olhando para isso e tentando montar as peças? Eu vivo criticando Kissinger e o Brzezinski, toda essa ideia de um grande tabuleiro de xadrez. Mas eu mesmo caio nessa armadilha o tempo todo.
É assim que eu tô tentando analisar a posição da Turquia agora, dentro desse grande tabuleiro. E provavelmente esse é o jeito errado de olhar para isso. Não sei. And that's probably the wrong way to look at it. Yeah, I don't know. I mean, the chessboard is going to. Quer dizer, o tabuleiro de xadrez é o mesmo há milênios. O que muda, de vez em quando, são as regras do jogo. Eu imagino que agora não vai ser diferente. As regras é que vão mudar. Mas uma coisa que eu acho que posso dizer com bastante segurança é que as regras antigas e o jogo antigo estão sendo destruídos diante dos nossos olhos. E na minha opinião, a gente nunca mais vai sair disso numa posição de domínio como estávamos no dia 27 de janeiro. In a position of dominance like we were on the 27th of February. Right. And they, the point Certo. I think people E sabe, a questão que muita gente levanta em relação à Turquia é: a Turquia vai continuar na OTAN? Porque veja, a Turquia foi rejeitada por muito tempo na tentativa de entrar na União Europeia. Os europeus não querem os turcos na União Europeia. E essa tensão, essa hostilidade, vem daí. E agora, com tudo que os turcos têm visto sobre a forma como a OTAN tem se comportado e como os europeus agem, será que os turcos ainda querem fazer parte disso? Que benefício eles realmente têm em continuar na OTAN? Claro, fazer parte da aliança com os Estados Unidos e contar com o apoio americano ainda tem valor para eles, e acho que os turcos reconhecem isso. Então, não acredito que a base aérea de Incirlik vá ser fechada tão cedo, diferente do que pode acontecer, por exemplo, com a base aérea Príncipe Sultão, ou algo do tipo. Mas sabe, todas essas são, eu acho, grandes e interessantes questões que estão surgindo dessa guerra. A gente, claro, precisa chegar ao fim dessa guerra, certo? Agora é hora de se acalmar e lembrar que a guerra é um terreno fértil para consequências inesperadas. A gente não sabe como as coisas vão ficar. Por isso, mais uma vez, eu diria aos iranianos para irem com calma, para exercerem paciência estratégica, seguirem o plano que tiverem e não reagirem contra os israelenses de um jeito que os leve de volta à guerra, mesmo que, na minha opinião, eles estejam em vantagem. Concordo com você nisso. Do meu ponto de vista, acho que o motivo de eles estarem indo tão bem agora é justamente porque tiveram paciência, seguiram um plano e foram muito estratégicos na tentativa de alcançar seus objetivos políticos. E eu acho que voltar para uma guerra em grande escala, mesmo que eles possam, porque olha, digamos que aconteça, digamos que eles dominem os israelenses e os americanos e consigam atingir bases aéreas de Israel, destruir a força aérea israelense, sabe, digamos que as coisas corram tão bem assim para os iranianos. E aí o que eles ganham com isso? O que vem disso que eles não poderiam conseguir tendo um pouco de paciência? Ao mesmo tempo, eu teria medo de que, se chegarem a esse ponto de domínio, seja aí que os israelenses usem uma arma nuclear. Pois é, aí já entra outro tipo de situação, completamente diferente. Eu sei. Isso é um outro assunto completamente diferente, mas é uma preocupação real. E o que está sendo discutido aqui, junto com alguns relatórios recentes, é que o Paquistão teria supostamente entregue uma arma nuclear ao Irã. Vamos ver o que vai acontecer com isso. Pode ser só um boato absurdo, pode ser totalmente verdade. Pode até ser o motivo de eles estarem tão confiantes agora. Eu não sei. Mas é algo que pode acontecer, sim. Os paquistaneses vêm dizendo há anos que poderiam entregar uma arma nuclear para alguém. Vender, doar, seja lá como for. Quer dizer, certamente. Os sauditas afirmam que o guarda-chuva nuclear do Paquistão cobre eles. Eu, pessoalmente, nunca vi os paquistaneses dizerem isso. Mas, enfim, tem todo tipo de coisa envolvida aqui. Eu acho que os turcos provavelmente vão acabar conseguindo uma arma nuclear. Não sei como. Sendo a Turquia, você não buscaria uma arma nuclear depois de te viu nos últimos anos. Sabe, vendo tudo o que aconteceu, é como se ninguém pudesse enfrentar Israel. Por que não dá para enfrentar Israel? Porque Israel tem uma arma nuclear. No fim das contas, é isso. Isso e também os problemas que vêm com a relação com os Estados Unidos. Mas
Talvez você se afaste dos americanos, consiga uma arma nuclear, entre nos BRICS, sabe? E agora dá pra ver a Turquia agindo e se comportando de um jeito que a gente não veria se ela tivesse mantido a relação com os Estados Unidos, continuado na OTAN e não tivesse conseguido uma arma nuclear. The US kept its state in NATO and didn't get a nuclear weapon. I mean, that's what I'd advise the Turks to do. Quer dizer, é isso que eu aconselho os turcos a fazer. Tem muita coisa aqui. A gente com certeza vai precisar voltar a esse assunto, porque é algo em que eu realmente quero me aprofundar no futuro. Mas por enquanto, quero agradecer muito por você ter vindo hoje e agradecer também a todos vocês que estão com a gente. Obrigado. Valeu, Dani, e a gente agradece vocês também. Não esqueçam de curtir e se inscrever se ainda não fizeram isso antes de sair. A gente espera ver vocês no Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não tento convencer ninguém a comprar ouro, nem digo como cuidar da sua carteira de ações, mas tem uma forma de você nos ajudar. Se inscreve, aperta o botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta. Like button and share this with somebody you love.